Você já imaginou um médico de 70 anos que auxilia pacientes terminais a praticarem o suicídio assistido? Parece história de filme, não é? Mas foi exatamente isso que ocorreu nos anos 90. O médico americano Jack Kevorkian, mais conhecido como Dr. Morte, chamou a atenção do mundo por sua defesa do suicídio assistido. O médico ajudou 130 pessoas a colocarem fim às próprias vidas por meio de uma máquina chamada Thanatron, criada por ele. A história do Dr. Morte foi transformada em um filme, protagonizado por Al Pacino, indicado a 15 prêmios Emmy. E o Don't Know Jack conta a história de Kevorkian em busca do reconhecimento do suicídio assistido de pacientes terminais e sua luta contra os dogmas da sociedade. Al Pacino, no papel do Dr. Morte. You Don't Know Jack. O filme é baseado em uma história real sobre a vida de Jack Kevorkian, médico americano de 70 anos, polêmico que lutou pelo que acredita e desafiou a lei nos anos 90, quando começou a realizar diversos suicídios assistidos em pacientes com doenças terminais. Ele não podia ser preso, pois não havia nenhuma lei que proibisse alguém de ajudar um suicida. Para ele, o ser humano tem o direito de morrer com dignidade, escolhendo a forma como deseja encerrar a vida diante de doenças terminais. Assim, ele se dispõe a auxiliá-las para que a morte ocorra de forma digna e sem sofrimento prolongado. Com ele estão sua irmã Margot e 2 amigos, Neil Nicole e Janette Godin. Eles começam a prestar uma consultoria de morte. Desta forma, Jack ajudou em mais de uma centena de suicídios assistidos sem cobrar nada por isso, o que lhe rendeu o apelido de Dr. Morte. O filme explora os conflitos legais enfrentados por Kevorkian, suas motivações e o impacto que suas ações ocorreram na sociedade. Oh, I do, lady. I have a religion. His name is Bach, Johann Sebastian Bach. And at least my God isn't an invented one. O filme explora profundamente a controvérsia em torno da eutanásia, questionando as percepções casuais sobre a morte, a autonomia do paciente e as fronteiras éticas e legais da medicina. A bioética é uma área de estudo interdisciplinar que envolve a ética e a biologia, estabelecendo os princípios éticos que regem a vida, quando essa é colocada em risco pela medicina ou pelas ciências. Muitas vezes ela é desafiada por casos complexos como os apresentados na vida de Jack Kevorkian, e o filme Você Não Conhece Jack ajuda a explorar diferentes perspectivas sobre essas questões éticas. O filme provoca reflexões sobre a complexidade ética envolvida em decisões relacionadas ao fim da vida e fornece uma base para discussão sobre bioética, autonomia do paciente e o papel da medicina na sociedade, além de abordar como a sociedade lida com questões éticas desafiadoras e como a legislação pode influenciar e ser influenciada por essas questões éticas. O filme destaca a ligação entre a legislação e a ética na prática médica. Ele coloca em foco a tensão entre o desejo do paciente de controlar o momento e a maneira de sua própria morte e as leis que proíbem práticas de eutanásia. Jack Kevorkian desafiou as leis ao realizar assistência ao suicídio. Com essa história é possível levantar questões sobre em que medida a autonomia do paciente deve ser respeitada em relação às leis existentes. Com isso, é mostrado como as ações de Kevorkian tiveram um impacto na opinião pública e influenciaram o debate sobre a legalização da eutanásia, mostrando como as questões éticas podem ter um papel significativo na formação e mudança das leis. Uma crítica central do filme é uma divergência de opiniões sobre se a eutanásia praticada por Jack Kevorkian é um ato violento ou uma atitude compassiva em resposta ao sofrimento dos pacientes. No contexto do filme, a prática da eutanásia é ilegal na maioria dos estados norte-americanos na época em que os eventos ocorrem. Ao considerar a eutanásia um crime, Kevorkian teve várias acusações criminais por suas ações de ajudar pacientes a encerrar suas próprias vidas. No entanto, o filme retrata Kevorkian como alguém motivado por uma atitude compassiva em relação ao sofrimento humano. Ele via a eutanásia como um ato de compaixão e humanidade, uma maneira de aliviar o sofrimento insuportável enfrentado por pacientes terminais, oferecendo-lhes uma morte digna e sem dor.
O filme destaca como as ações de Kevorkian desafiaram as normas sociais e legais em relação à morte assistida, questionando os limites entre o que é considerado moral e ético pela sociedade e como as opiniões pessoais de um indivíduo podem entrar em conflito com as normas legais e sociais. Ele desafia os espectadores a considerarem a eutanásia não apenas como um ato criminoso, mas também como uma possível expressão de compaixão e empatia diante de situações extremamente difíceis. Kevorkian expressava uma crença profunda em sua própria humanidade e compaixão. Ele via suas ações como um serviço humanitário destinado a aliviar o sofrimento humano, mesmo que isso o colocasse em conflito com as normas sociais e legais. Isso levanta uma questão mais ampla sobre como a sociedade lida com questões éticas quando os valores pessoais de um indivíduo entram em conflito com as normas determinantes. Para finalizar, mesmo que o tema principal do filme não seja uma crítica à indústria farmacêutica, é possível notar que ele, indiretamente, estimula discussões mais amplas não só sobre a prestação de cuidados médicos, mas também sobre o papel das empresas farmacêuticas na prática médica e a natureza do sistema de saúde em geral. Algumas interpretações do filme podem destacar a maneira como o sistema de saúde, incluindo a indústria farmacêutica, muitas vezes priorizam o lucro sobre o bem-estar dos pacientes. O filme pode sugerir isso indiretamente, ao retratar um sistema de saúde que não está disposto a aceitar práticas médicas inovadoras ou controversas, especialmente quando não há perspectivas de grandes lucros. Sendo assim, sugere-se que as decisões médicas muitas vezes são moldadas não apenas pela ética, mas também por considerações financeiras. No geral, Você Não Conhece Jack retrata a eutanásia como uma questão ética complexa, provocando reflexões sobre a legalidade, a compaixão, a ética médica, a legislação, a autonomia do paciente e o papel da medicina na sociedade e as complexidades morais envolvidas na decisão de encerrar a própria vida ou a vida de outros, mesmo em situação de grande sofrimento. A crítica fundamental é sobre como a sociedade aborda e lida com questões éticas complexas relacionadas à vida e à morte. O filme estimula os espectadores a considerar diversas perspectivas sobre esse tema polêmico. Obrigado por assistir nosso vídeo. E assista ao filme, e comente o que você achou com a gente.